Paz seja convosco, meu amado irmão, minha amada irmã. Quero dizer da minha felicidade, da minha alegria em saber que Deus continua guardando a cada um de nós, nos sustentando nessa caminhada. E nessa noite nós queremos mais uma vez continuar compartilhando a palavra de Deus, porque temos a plena convicção de que é essa palavra que nos mantém de pé, é essa palavra que nos anima, é essa palavra que nos encoraja a permanecer firmes, crendo nas promessas, crendo no cuidado de Deus. Então eu quero convidar você nesse momento a estar abrindo a sua Bíblia no Evangelho de Mateus, capítulo de número 5, onde estaremos compartilhando mais um pouco dessa palavra tão preciosa que tem falado tanto aos nossos corações. É uma palavra que tem nos ensinado que nós podemos viver nesse mundo e sermos felizes se nós seguirmos as orientações, os preceitos do nosso Senhor. Então a palavra de Deus nos diz assim, Mateus capítulo 5, versículo de número 5. Bem-aventurados mansos, porque herdarão a terra. Oremos. Paizinho querido, nós te damos graças, Senhor, pelo teu amor, pelo teu cuidado, porque mais uma vez estamos aqui para meditar nessa palavra tão preciosa, mas primeiramente queremos te agradecer pelo dom das nossas vidas, te agradecer pelas nossas famílias, pelo trabalho, pela provisão, pela vida daqueles profissionais que têm dedicado o seu tempo a cuidar de outros, a estar trabalhando durante todo esse período de pandemia, se expondo para que nós tivéssemos garantido e assegurado o mínimo para permanecer em segurança nos nossos lares. Sabemos, Senhor, que a sociedade começa a voltar, a retomar essa rotina, mas nós continuamos pedindo ao Senhor que esteja no controle de todas as coisas. Continua abençoando, Senhor, a tua igreja e sustentando as nossas vidas. Agora que vamos olhar para a tua palavra, que ela venha falar conosco e trazer aquilo que precisamos para permanecer firmes e felizes em nome de Jesus. Amém. Gosto muito desse texto, bem-aventurados os mansos, porque eles herdarão a terra. Mas quando a gente pensa numa pessoa mansa, numa pessoa tranquila, numa pessoa sossegada, que não gosta de briga, que não gosta de confusão e tumulto, muitas vezes nós nos referimos a essa pessoa de uma forma um pouco pejorativa. Falamos assim, fulano é bobo, fulano é tolinho, né? Fulano não tem muita coragem, é um fraco. Então ultimamente nós temos vivido num mundo em que nós temos percebido essa inversão de valores. Então, se você é alguém que procura sempre a paz, que você procura relevar, ser mais tolerante, ser mais paciente, longânimo com as coisas e com as pessoas, você é tido por bobo, por tolo, uma pessoa fraca. E nós temos valorizado, a sociedade de uma forma geral tem valorizado, as pessoas que nós admiramos são aquelas que gritam mais alto, são aquelas que desrespeitam as outras, são aquelas que vão logo se impondo com arrogância e prepotência, que usam de palavras grosseiras. Então, muitas vezes nós temos assim idolatrado essas pessoas, achando que essas pessoas é que são o máximo e aquele que é mais ponderado, que tem uma forma de falar mais pausada, mais tranquila, que aguarda com paciência, observando tudo, essa pessoa nós não damos muito crédito. E quando nós olhamos para a nossa sociedade, nós vemos que está todo mundo um pouco assim. Todo mundo muito violento, muito bruto, tomando logo medidas assim, muito intempestivas, né? Até mesmo no trato, dentro dos lares, na família. Às vezes os pais e os filhos estão exagerando um pouquinho o trato conjugal entre marido e mulher. Às vezes a forma de falar é muito ríspida, é muito brusca. E a palavra de Deus nos chama a atenção para como nós devemos nos portar. E quando nós olhamos para esse versículo, quando a gente vai estudando, a gente percebe que ele traça um paralelo lá com o Salmo 37. E o Salmo 37, ele
vai colocar exatamente isso, que nós vivemos numa sociedade, não é só você e eu que vivemos nessa sociedade em que é injustiça que está acontecendo a todo momento, mas que desde a antiguidade há sempre aqueles que se julgam mais fortes, mais inteligentes e que querem se impor àqueles que eles acham que têm menos capacidade, menos poder, menos conhecimento. Tem sempre alguém querendo dominar aquele que ele julga ser mais fraco. E o Salmo 137, ele vai colocar muito isso para nós e para que a gente possa entender. Mas a gente precisa entender que ser manso, ser uma pessoa que vive de acordo com a palavra de Deus, é uma pessoa que se submete à autoridade de Deus e que sabe que para todas as coisas há um tempo determinado e que crê e confia em Deus e que sabe que as coisas que acontecem não podem ou não deveriam interferir naquilo que eu sou, naquilo que eu me tornei em Cristo Jesus. Então, se a pessoa que está à nossa volta, ela pratica atitudes que nos deixam indignados, a nossa reação natural não deve ser uma reação que nos iguale àquele que nos deixa revoltado e ofendido. Então, é exatamente isso que o Senhor traz para nós, que Ele diz que nós somos mais felizes quando nós permanecemos da forma que Ele deseja, que Ele tem tratado, para que eu e você sejamos pessoas o quê? Mansas. Porque Ele diz na sua palavra, né? Aprendei de mim que sou manso e humilde de coração. Então, muitas vezes, eu sempre costumo dizer, muitas vezes nós perdemos as nossas batalhas, ficamos infelizes, frustrados, chateados e aborrecidos, porque deixamos de ser aquilo que o Senhor tem nos ensinado para ser e queremos lutar, ser aquilo que nós não estamos habilitados para ser. Você já reparou que muitas vezes as pessoas falam asperamente conosco, rispidamente, querem brigar, nos ofender, e que se nós deixarmos isso penetrar no nosso coração, nos afetar, nós queremos revidar e nunca revidar da maneira que somos, mas queremos revidar de uma maneira, numa proporção muito maior e usando ferramentas que nós muitas vezes não dominamos. Por quê? Porque não tem a ver com aquele que eu sou, com aquela que eu sou. Porque eu sou uma nova criatura em Cristo. Então, nós precisamos entender que ser manso não é você concordar com tudo, é você se indignar com as coisas, mas não permitir que essa indignação transforme quem você é naquilo que você está repudiando naquele momento. E quando nós olhamos para a nossa sociedade, nós vemos o ímpio prosperar, mas isso gera em nós uma indignação, mas não a ponto de achar que já está valendo tudo. Quantas vezes a gente vê pessoas falando assim, eu sou tão certinho, eu oro, eu leio a Bíblia, eu busco a palavra, eu sou um bom cidadão, eu pago as minhas contas, eu sou honesto, eu sou isso, eu sou aquilo, mas para mim não dá nada certo. Mas para o fulano que não rouba, mata, é um péssimo vizinho, é um péssimo marido, é um péssimo isso e aquilo, olha para ele, olha como ele prospera, olha como as coisas acontecem para ele parece que nada dá errado. Então, a palavra de Deus nos chama a atenção que eu tenho que olhar para essas coisas e não invejar e não desistir de ser aquilo que Deus me chamou para ser, porque Deus olha para tudo, contempla todas as coisas à nossa volta e Ele age no tempo certo. Então, ser manso é continuar sendo íntegro, correto e honesto diante das coisas que estão acontecendo, é protestar contra a injustiça, é não se conformar com as coisas desse século, mas não permitir que isso mude, transforme o meu caráter, a minha forma de ser, a minha forma de agir. Eu me lembro que uma vez na faculdade aconteceu um problema e teve um aluno que adentrou na sala da reitoria, eu estava lá para resolver alguma situação, e ele entrou muito agressivo, esbravejando, gritando e botou o dedo no rosto do reitor da faculdade
de teologia e fez uma confusão, e esse reitor, o responsável pela área de teologia, era um pastor. E eu lembro que ele ficou assim, contemplando o aluno fazendo aquele escarcéu todo, e todo mundo agitado, esperando uma atitude dele. E ele aguardou que o aluno falasse tudo o que tivesse para falar, descarregasse. Depois que ele falou tudo, ele convidou o aluno a se sentar, pediu que os demais se retirassem, e aí ele foi conversar com o aluno. E eu fiquei observando aquela atitude dele, né? Porque ele, um homem com autoridade, com conhecimento, com poder, ele poderia mandar aquele aluno simplesmente calar a sua boca, se retirar daquele lugar, poderia não querer atendê-lo, mas ele teve uma postura completamente diferente. E é isso que o Senhor espera de mim, de você. Que as situações à nossa volta não transformem quem eu sou, quem você é. Que o velho homem não se levante, que ele não tenha mais poder sobre as nossas vidas. E quando nós entendemos isso, nós somos mais felizes, porque você pode até parecer que você está levando prejuízo, mas saiba de uma coisa, que a nossa recompensa, a nossa alegria não está nas coisas que as pessoas pensam, né, de nós, mas está naquilo que Deus pensa de mim e de você. Em não querer decepcionar e desagradar aquele que nos ama e que tem nos ensinado. Então, o Senhor Jesus Cristo ali naquele momento, ele ensina que aos seus discípulos e ensina para nós hoje, que quando nós nos esvaziamos de nós mesmos, quando nós somos cheios do Espírito Santo de Deus, quando nós trazemos a palavra de Deus para as nossas vidas, quando nós somos nova criatura, quando nós nos esvaziamos do nosso eu, nós começamos a entender o sentido da vida e como a vida funciona. E se nós seguirmos esses conselhos, essas orientações, nós seremos mais felizes. E quantas pessoas estão aí querendo encontrar a felicidade e lutam a todo custo, quando a felicidade consiste em seguir os preceitos e os mandamentos do Senhor. Então ele diz que nós podemos nos esvaziar do nosso eu, dos nossos conceitos, dos nossos valores, do nosso orgulho, para termos a presença do Espírito Santo de Deus e dependermos de Deus. E quando dependemos de Deus, nos nossos momentos de fragilidade, Ele nos consola, Ele nos ensina que a nossa recompensa, né, que há uma recompensa para aqueles que são mansos. A gente pensa que leva melhor, que ganha, é no grito, é aquele que grita mais alto. Aquele que gritar mais alto é que vai levar, é que vai ganhar o prêmio. Não, a recompensa é daquele que é manso e humilde de coração. É daquele que não se deixa alterar pelas situações externas, porque ele tem a presença do Espírito Santo de Deus. E que você possa exercer essa mansidão, que você possa pedir a todo momento que Deus te ajude a ser uma pessoa mansa. Ser uma pessoa mansa não é ser uma pessoa que concorda com tudo, não é ser uma pessoa fraca, não é ser uma pessoa tola, mas ser uma pessoa mansa. É aquela que permanece firme, que não usa dos mesmos meios daqueles que nos ferem, que nos magoam, que praticam a injustiça, mas são aqueles que continuam servindo ao Senhor e são revestidos pela armadura do Espírito Santo de Deus. Que Deus possa estar te abençoando e te sustentando nessa caminhada, que você possa conseguir essa mansidão, esse domínio próprio. Vamos orar ao Senhor? Paizinho querido, temos vivido dias tão difíceis, Senhor, que somos tão exigidos, somos bombardeados, Senhor, com tantas notícias e com tantas informações, que às vezes, Senhor, nós queremos revidar a altura, mas a Tua palavra nos diz, Senhor, que herdará a terra aquele que é manso. Então nós te suplicamos, Senhor, que o Senhor nos ensine a cada dia sermos mansos e humildes de coração, e que nós possamos ter em Ti o nosso referencial. Ajuda-nos, Senhor, a seguir nessa caminhada, confiando no Teu amor e na Tua graça, em nome de Jesus. Amém. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus nosso Pai, a doce comunhão e consolação do Espírito Santo de Deus, seja sobre ti, sobre sua família e sobre todo o povo de Deus espalhado sobre a face da terra, hoje e para todo sempre. Amém.